Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada. A Vânia vai apresentar a segunda parte da aula e espero que vocês gostem, porque a semana passada já foi tão bacana e com certeza vai ser de novo. Vânia, é com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de pedir alguém para fazer nossa prece de início. Quem gostaria? Ninguém se habilita? Eu posso fazer uma. Por favor. Pai amado, fortalece a nossa fé e abre nossos corações para ouvir o guiamento do ajustador do pensamento. Que o Espírito da verdade nos inspire, que o Espírito Santo nos console e que, unidos no amor, façamos sempre a tua vontade. Conduz Urântia, Pai, ao caminho de luz e vida. Amém. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Eu vou compartilhar, então. Então, tá, vamos lá. Caminho da Fenícia. Na quinta-feira, 9 de junho, pela manhã, após receber a notícia a respeito dos progressos do reino, trazida pelos mensageiros de Davi vindos de Betsaida, esse grupo de 25 instrutores da verdade deixou Cesareia Filipe para iniciar a sua viagem à costa fenícia. Eles contornaram a parte pantanosa pelo caminho de luz, até o ponto de junção com a Trila de Magdala, Monte Líbano, e daí seguiram para o cruzamento com a estrada que leva a Sidom, chegando lá na sexta-feira à tarde. Aqui nós temos aí as rotas comerciais dos fenícios, que dá para a gente ter uma ideia por onde eles iriam passar, né? Dá vontade de fazer um passeio para fazer todo o caminho que Jesus fez, né, gente? Enquanto paravam para o almoço, à sombra de uma saliência de rocha, perto de luz, Jesus fez um dos pronunciamentos mais notáveis que seus apóstolos jamais haviam ouvido durante todos os anos da sua ligação com ele. Tão logo se sentaram para partir o pão, Simão Pedro perguntou a Jesus: Mestre, já que o Pai no céu sabe de todas as coisas, e já que o Espírito dele é a nossa sustentação no estabelecimento do reino do céu na terra, por que é que estamos fugindo das ameaças dos nossos inimigos? Por que nos negamos a confrontarmos-nos com os inimigos da verdade? Mas antes de Jesus iniciar a sua resposta à pergunta de Pedro, Tomé irrompeu perguntando: Mestre, eu realmente gostaria de saber o que há exatamente de errado com a religião dos nossos inimigos em Jerusalém. Qual é a diferença real entre a religião deles e a nossa? Por que é que temos essa divergência de crença quando todos nós professamos servir ao mesmo Deus? E quando Tomé terminou, Jesus disse: Conquanto não queira eu ignorar a pergunta de Pedro, sabendo muito bem quão fácil seria interpretar mal as minhas razões para evitar um conflito aberto com os chefes dos judeus neste momento, ainda assim, revelar-se-ia de maior ajuda para todos se eu escolhesse responder à pergunta de Tomé. E é isso que farei,
assim que tiverdes terminado o vosso almoço. Bom, aí teve um intervalo, né, para o almoço e Jesus seguiu aqui no discurso sobre a verdadeira religião. Esse discurso memorável sobre a religião, resumido e reformulado em linguagem moderna, deu expressão às seguintes verdades. As religiões do mundo têm duas origens, a natural e a da revelação. Em qualquer época e em meio a qualquer povo, podem ser encontradas três formas distintas de devoção religiosa. E essas três manifestações do impulso religioso são: primeiro, a religião primitiva, o impulso seminatural e instintivo de temer as energias misteriosas e de adorar as forças superiores, principalmente em uma religião da natureza física. É a religião do medo. 2. A religião da civilização. Os conceitos e as práticas religiosas em avanço das raças civilizadas. A religião da mente. A teologia intelectual, cuja autoridade é a tradição religiosa já pré-estabelecida. E terceiro, a verdadeira religião, a religião da revelação. A revelação dos valores supranaturais, uma visão com um discernimento parcial das realidades eternas, um vislumbre da bondade e da beleza do caráter infinito do Pai no céu. A religião do Espírito, tal como fica demonstrada na experiência humana. Eu acho que aqui a gente devia estudar melhor cada uma delas, e eu gostaria de pedir que 3 alunos falassem cada um de uma das religiões. Primeiro, da religião primitiva, quem se candidata? Sem timidez, gente, eu sei que todo mundo sabe. Quem quer falar sobre a religião primitiva? Um pouquinho só. Roberto? Eu, Vai lá, Roberto. A palavra é sua. Eu quero fazer uma observação sobre as três, porque nós temos a nossa personalidade, mas a religião primitiva, que é física, de natureza física, eu associo ao corpo. A religião da mente, eu associo à mente. E a religião do espírito ao espírito. Então, a personalidade é o todo de cada um, tem o corpo, a mente e o espírito. E cada um dessas partes do eu humano está associado a uma dessas três formas de devoção religiosa. Queria fazer apenas essa observação, Vânia. Ah, eu concordo, mas isso é uma posição sua, que está correta, e você está trazendo aqui para nós. Mas o que o texto quer falar, vamos ver o que a Lília fala sobre a religião primitiva. Lília. bom, um exemplo de religião primitiva, tá me ouvindo? Sim.
Ah, tá. O exemplo de religião primitiva é a religião que adora o sol, por exemplo, né? Ou a lua, a religião dos indígenas, que ainda existe. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Quem que chamou que eu não estou vendo? Era a Lilian que tinha levantado a mão. Quem? A Lilian, ela já falou. Tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre religião primitiva? Bom, se ninguém vai falar, tem além do Sol e da Lua, nós tínhamos também na Babilônia, né? Tinha os deuses, que tinha o touro, que tinha outros animais, né? Que eram considerados deuses também, além do fogo e outros. Então, sempre era baseado em algum fenômeno da natureza ou alguma força que fazia com que as pessoas temessem, né? Não era uma coisa muito racional, mas era mais de medo. Roberto? Não. Mais alguém levantou a mão? Não. Acho que não. Sobre a religião da civilização, tem alguém que gostaria de falar? Ah, Não? eu acho que são todas as religiões atuais, eu acredito. A maioria das religiões atuais são religiões da mente, né? Exemplo, a cristã, religião, o budismo, que não é uma religião, né? É uma filosofia, o islamismo. É. São aquelas religiões, né, que surgem de acordo com a medida que a civilização vai crescendo, vai ampliando e vão surgindo pensamentos, né? Daí, se é a religião da mente, vão surgindo pensamentos para explicar algo sobrenatural, né? E vão se trazendo conceitos, práticas, rituais, e, mas não de revelação. Muito embora, quando se fala da cristã, houve a revelação, né? Houve Cristo que veio e viveu e trouxe revelação, mas, no entanto, ela teve muitas modificações, né, que fizeram com que ela se tornasse mais uma religião da mente do que uma religião revelada, né? Que houve muita modificação. E não sei, podem fazer adendos e contrariar, porque de repente não é isso que eu estou entendendo, é outra coisa, estou disposta aqui a ouvir para aprender melhor, né? O Henrique tinha levantado a mão também. Hã? O Henrique tinha levantado a mão. Henrique, por favor, eu não vi, desculpa. Tá bom, olha. Eu acho que essas três religiões estão interassociadas com o nosso desenvolvimento espiritual, né? A primeira religião, a religião primitiva, é decorrente de uma atitude do ser humano com relação ao desconhecido. Então, cada vez que tem um evento sobrenatural que o homem não consegue explicar, ou que o homem acha que há um evento que tem uma força que ele não consegue dominar, ele desenvolve uma ideia religiosa,
de adoração, de submissão com relação a isso. Então, por exemplo, na primitividade, lá na época das cavernas, quando a lua desaparecia, porque era a lua cheia, minguante, aí vinha a lua nova, os homens da tribo achavam que aquilo era uma coisa sobrenatural provocada. A lua seria um deus que estaria exigindo alguma compensação. Então, eles tinham que fazer uma barganha. E nessa época, geralmente, eles sacrificavam uma donzela da tribo. E, coincidentemente, né, na verdade, não era uma coincidência, era um processo natural. Logo depois disso, a lua voltava, né? Então, dava certo, né? O pessoal então dizia: não, nós estamos fazendo certo, né? A lua sumiu, mata a donzela, que dali a pouco ela volta. E assim também eles adoravam o sol, adoravam as forças da natureza, porque eles não sabiam explicar e temiam a essas forças, né? Esse era o resultado dessa religião primitiva. A religião da civilização incluía uma parte disso, e ela foi evoluindo a partir disso, mas ela foi sendo utilizada também para disciplinar os homens, para criar regras e normas na sociedade, estabelecer limites. E isso combinava a religião, por quê? Porque o homem, que era temente ao sobrenatural, temente a Deus e tudo isso, ele respeitava melhor essas normas e as regras que eram estabelecidas em torno disso, porque eles temiam a Deus, porque eles temiam o sobrenatural. Então, funcionava mais ou menos com uma maneira de organizar a sociedade. Moisés fez uso disso quando levou os judeus pelo deserto, depois de tirá-los lá da escravidão do Egito. Ele precisava disciplinar aquele pessoal lá, porque era uma bagunça danada, aquela multidão viajando tantos anos seguindo, eles não tinham mais respeito um pelos outros, um roubava o outro, um tomava a mulher do outro, e assim ia, né? Daí surgiu os 10 mandamentos, né? Eu não estou dizendo que, eventualmente, Moisés não tivesse uma intuição religiosa, e que tivesse tido uma intuição sobre os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, na verdade, serviam para disciplinar aquela população, né? Não trair a mulher, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, aquilo era uma forma de disciplinar, era uma religião da civilização, né? E a religião da civilização, assim como a religião primitiva, ela é uma religião evolucionária. São religiões evolucionárias. O que quer dizer isso? São religiões que vão sendo desenvolvidas pelo homem a partir do conhecimento e das descobertas que o homem tem e daquilo que ele acha que está certo. Então, tem o seu valor, tem a sua forma de trazer um resultado positivo para toda a sociedade, porque funciona como um elemento de estabilizador, de estabilização, um elemento controlador, um elemento de aproximar de alguma forma o homem a Deus, embora ele não tenha uma percepção muito clara do significado daquele Deus para ele, e a coisa vai crescendo por aí. O grande problema de ambas as religiões é que elas nos impingem uma limitação cultural, uma lavagem cerebral muito profunda, porque elas acabam ditando normas e regras e dogmas e ritos que nós assumimos como verdade
transformamos muitas dessas coisas em valores e significados, e essas coisas acabam, na verdade, funcionando como uma âncora que nos impede de abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para novas verdades, novas realidades. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de abrir a caixa preta, de tentar descobrir outras realidades e outras verdades, que, na verdade, essas novas realidades, essas novas verdades, nos são trazidas pela religião da revelação. Então, a revelação, que sempre tem um pano de um ajustamento, ela sempre surge para trazer uma correção de rumo na religião evolucionária. Então, sempre que o homem desenvolve esses conceitos equivocados na sua religião, a religião revelada, a revelação, ela vem trazer uma iluminação com o intento de corrigir esses desvios, mas não de trazer toda a verdade, porque a intenção dos seres celestiais não é de iluminar toda a verdade para o homem, ele tem que se desenvolver naturalmente, crescendo naturalmente. Então, a revelação, ela traz uma correção de rumos, dizendo, olha, essa ideia que você desenvolveu aqui, ela é boa, mas tem um negócio nela aqui que não é tão bem assim. Seria melhor se você visse esse aspecto dessa outra forma aqui. Então, a religião reveladora, ela somente surge quando já existe uma revelação evolucionária constituída, porque ela tem justamente esse propósito de ajudar o homem a corrigir os rumos, a corrigir os desvios que ele constrói. Então, esse é o propósito da religião reveladora, e ela, essa religião reveladora, ela é sempre verdadeira. Ela é sempre verdade, apesar dela não revelar 100% de tudo que algum dia nós vamos descobrir, aquilo que ela revela sempre é verdadeiro e sempre nos ajuda a nos conectar com Deus e a desenvolver uma verdadeira religião. Mas o pressuposto, o pré-requisito para que essa religião da revelação apareça, seja entregue à humanidade, é que a humanidade tenha desenvolvido uma religião primitiva e uma religião de civilização antes. De outra forma, ficaria muito difícil, né? Os reveladores trazerem já uma revelação, iluminando a cabeça dos homens e fazendo com que muitas das coisas que eles têm que pensar e refletir, eles deixassem de fazê-lo por assumir que já tem, então, uma verdade nova e revelada. O propósito da nossa evolução é justamente nós alcançarmos a perfeição, buscando corrigir os erros, buscando os acertos na nossa vida, né? Então, a religião revelada tem esse propósito de nos ajudar numa correção de rumos. Desculpa, eu me alonguei aqui, Vânia, mas, claro, pode ser que outros tenham outras ideias, né? Estou aqui só colocando as minhas. Um abraço. Mas é importantíssimo, Henrique. Como sempre, é muito importante sua contribuição, porque você tem décadas de estudo sobre o assunto, né? Então, nada mais justo e proveitoso para todos nós que você mencione e nos revele o seu conhecimento. Mais alguém gostaria de falar sobre a verdadeira religião? Roberto? Olha, além dessa interpretação coletiva da religião primitiva,
da religião da mente, da religião do espírito, eu tenho uma visão de como seria essa religião no nível do indivíduo humano. E essa interpretação, ela vem de um significado da palavra religião. Religião, eu aprendi que vem de religare, do latim, que significa religação. Então, a religião praticada por cada ser humano é a maneira como ele se religa a Deus, a maneira como ele se aproxima de Deus. A religião primitiva, ela é mais focada na natureza física. O que caracteriza para mim a religião da mente é que ela é muito baseada em livros, em doutrinas intelectuais, entendeu? E a religião do espírito, que é essa terceira, a verdadeira religião, que ele diz lá no final, é a religião do espírito tal como fica demonstrada na experiência humana. Ora, Deus é uma pessoa espiritual. Então, a religião verdadeira que religa a nossa pessoa humana criada, a pessoa espiritual de Deus, ela precisa ser de natureza espiritual. E eu creio que ela é vivida no interior da nossa mente por cada um. Como Deus é uma pessoa e nós somos uma pessoa e cada pessoa é única, essa religião do espírito eu a vejo como um relacionamento pessoal. E assim como numa família humana, o pai, a mãe, tem filhos e cada filho é distinto, na família universal eu creio que essa religião do espírito, esse relacionamento de cada pessoa com a pessoa de Deus, ele é único também. Então, eu trago a atenção para o fato que essa terceira forma de devoção religiosa, a verdadeira religião do espírito, ela é pessoal, ela é interior, pessoal e ela acontece no coração da alma, da mente, de cada pessoa humana. Obrigada, Roberto. Alguém mais levantou a mão que aqui eu não vejo. Acho que Não? por enquanto, não. Acho que não. Eu ouvi, mas Gostaria de aqui. fazer uma observação também, Vânia. Vai lá, Pode Manuel. ser? Pode, com É o certeza. seguinte, é uma observação até simples, né? Mas que a gente observa até os dias de hoje é uma profunda ligação entre os três tipos de religião, né? Mesmo nos dias de hoje. Como a gente sabe, é, desde a vinda do príncipe planetário ao nosso planeta, né? Até os dias de hoje, até os dias da publicação do livro de Urântia, é que eu acredito, né, que em todas as cinco revelações houvesse explicitamente, né, dedicado à conceituação da religião da revelação, mesmo na primeira revelação, na segunda com Adão e Eva, na terceira com Melquisedeque, na quarta com Michael de Nebro, Jesus de Nazaré, e agora, recentemente, né, uma revelação por escrito. Não sei se houve outras revelações também por escrito, né? Acredito que tinha as escolas de Dalamátia, do Jardim do Éden, e a escola lá de Salém, né? Que foi a terceira, e a quarta revelação não teve assim uma escola assim formal, né, para ensinar os apóstolos e os discípulos, etc. Quer dizer que foi uma transmissão via oral. Na quinta revelação é que nós tivemos esse privilégio de ter uma revelação por escrito,
E isso faz toda a diferença, né? Porque é, é, não permite interpretações dúbias a respeito da religião do Espírito. Então, eu acredito que que ainda vai se continuar com a coexistência dessas três religiões, né? Mesmo a primitiva, a de civilização que a gente vive, provavelmente todas hoje, né? E o despertar real da verdadeira religião, ok? Muito obrigada, Mantofani. Dar continuidade aqui, então. O mestre recusou-se a depreciar a religião dos sentidos físicos e dos medos supersticiosos do homem natural. Embora deplorasse o fato de que tanto dessa forma primitiva de adoração perdurasse nas formas de religiões das raças mais inteligentes da humanidade. Olha, aqui Jesus já falava, né, dessa mistura, dessa interconexão, né, entre a religião do medo e as religiões das raças mais inteligentes. Quer dizer, existe realmente uma interconexão entre elas não são puramente uma coisa e outra coisa, né? Elas se conectam e aí surgem, inclusive, os rituais até, né? Por causa disso. Jesus deixou claro que a grande diferença entre a religião da mente e a religião do espírito é que, enquanto a primeira é sustentada pela autoridade eclesiástica, a última é totalmente baseada na experiência humana, né? Então, a religião da mente, ela sempre tem um líder religioso, né? Que é a autoridade eclesiástica. E até hoje, né, continua, ou é o padre, o bispo, o pastor, o papa, né? Mas a religião, como é que a gente, revelada, ela é baseada na experiência humana, né? Então não existe uma pessoa com autoridade sobre ela. É a experiência de cada ser humano individualmente, né? Tanto que o livro de Urântia fala que a experiência é individual, né? A evolução é individual. E o mestre, então, no seu momento de ensinar, continuou deixando claras as seguintes verdades. Até que as raças se tornem altamente inteligentes e mais amplamente civilizadas, persistirão muitas dessas cerimônias infantis e supersticiosas, que são tão características das práticas da religião evolucionária dos povos primitivos e retrógrados. Enquanto a raça humana progride até o nível de um reconhecimento mais elevado e mais geral das realidades da experiência espiritual, uma grande quantidade de homens e mulheres continuará a demonstrar uma preferência pessoal por aquelas religiões autoritárias, que exigem apenas um consentimento intelectual. A religião do espírito, ao contrário, requer uma participação ativa da mente e da alma, na aventura da fé, no corpo a corpo com as realidades rigorosas da experiência humana progressiva. Gente, eu vou passando, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, levante a mão. A aceitação das religiões tradicionais de autoridade apresenta uma saída fácil para a urgência
que o homem tem de buscar satisfação para os anseios da sua natureza espiritual. As religiões estabelecidas, cristalizadas e bem assentadas na autoridade tornam um refúgio pronto, para dentro do qual a alma desatenta e perturbada do homem pode escapar, quando fustigada pelo medo e atormentada pela incerteza. Uma tal religião solicita dos seus devotos, como preço a ser pago pelas satisfações e seguranças oferecidas, apenas um consentimento passivo e puramente mental ou intelectual. E por muito tempo ainda viverão na Terra esses indivíduos temerosos, hesitantes e acomodados, que preferirão assegurar assim as suas consolações religiosas, ainda que arriscando a sorte com as religiões de autoridade, comprometam a soberania da personalidade, degradem a dignidade do respeito próprio e renunciem totalmente ao direito de participar da mais emocionante e inspiradora de todas as experiências humanas possíveis. A busca pessoal da verdade, a alegria de encarar os perigos da descoberta mental, a determinação para explorar as realidades da experiência religiosa pessoal, a satisfação suprema de experienciar o triunfo pessoal da realização factual no triunfo da fé espiritual sobre a dúvida intelectual, do modo como honestamente são conquistados na aventura suprema de toda a existência humana. O homem buscando a Deus para si próprio e por si próprio encontrando-o. Aí mostra a forma como as pessoas têm que galgar de forma pessoal, né, individual, a sua busca da verdade, as suas descobertas, explorar as experiências religiosas pessoais, né, e experimentar, na verdade, conquistar a aventura suprema de toda a existência humana. Buscar a Deus e encontrar Deus por si só, né? Pela sua mente, pela sua busca, ele encontrar. Então, é um caminho que é individual e, com isso, cada um tem o seu próprio caminho, né? Por isso, durante muitos e muitos anos, nós ainda veremos essas três religiões se interconectarem e cada um ter um estágio evolutivo diferente do outro, né? A Lilian levantou a mão. Vamos lá, Lilian. Interessante essa parte da busca pessoal da verdade. Porque tem um momento que muitos desejam saber a verdade, né? Que quando você começa a se aprofundar na religião, a um dado momento os padres ou os pastores falam, não, você tem que ter fé, mas você quer ir atrás, né? E quando você descobre algo que muda um pouco a maneira de que você aprendeu, é um perigo, porque depois diz assim, né? A alegria de encarar os perigos da descoberta mental. Porque é um perigo porque você muitas vezes fica de lado, né, na tua religião, porque se você não acredita mais, vamos dizer, em alguma coisa, por exemplo, a questão do inferno, né? A gente eu tinha uma desconfiança, né? Como é que pode?
Deus mandar as pessoas para o inferno. Então, e muita gente tem essa dúvida dentro da religião católica, com as pessoas que eu falo, é realmente, né? Quando, às vezes eles colocam, como é que pode, né? Um Deus de amor mandar uma pessoa para o inferno. Então, você encarar toda essa verdade é muito interessante. Quando começa a pensar, vai atrás da verdade, não é sem volta. É sem volta mesmo, né? Com toda certeza. Mas é uma aventura magnífica, né? Uma aventura incrível. A gente Uma alegria imensa. Imagine você ter, né, saber que não existe inferno, olha que alegria. é, só quem já leu e quem lê o livro de Urântia é que entende um pouco, porque a gente É, a cada leitura é como se a gente estivesse lendo tudo novamente e encontrando mais e mais novidades, que é impossível a gente conseguir absorver tudo, né? Em uma, duas, três, cinco, 10 vezes, você sempre vai sim. tendo coisas novas. E isso é maravilhoso, né? E o livro mesmo fala o quanto nós vamos descobrir ainda, nós vamos evoluir É, cada vez mais. Os reveladores falam que eles não colocam tudo, porque nós não temos a capacidade ainda, nem é, estrutura mental de saber, mas que é tudo, é uma maravilha, é uma aventura de maravilhas, vamos dizer assim, né? Tudo que nós vamos descobrir. é aquilo que o Henrique falou. É preciso ter os três tipos de religião para que as pessoas possam chegar num nível capaz de receber a revelação. Senão, não teria como, né, receber essa revelação. Sim, É maravilhoso, né? Também queria falar um pouquinho. Quando você estava lendo, eu fiquei me lembrando, quando a gente começa a... Alguém se interessa pelo livro de Urântia e a gente vai falar o que é o livro de Urântia, né? E a gente vai falar da religião pessoal que a gente tem que ter com Deus, né? Dessa ligação que a gente tem, é, que é uma aventura pessoal, não é simplesmente intelectual, você não vai buscar em autoridades, nem em livros, nem em igrejas, nada. Você é a igreja, né? É uma relação sua com Deus. E isso é engraçado, algumas pessoas você percebe que se assustam com isso, né? Porque para elas é mais cômodo ela estar ligada numa religião da mente, numa religião institucionalizada, né? Que tem tradições, rituais, que tem alguém que está conduzindo, né? Que está falando, ó, o caminho é esse, um padre, um pastor, ou um xamã, sei lá. Está dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali, Deus está falando isso para você. É, eles precisam, eu acho, muitas pessoas ainda precisam de um interlocutor com Deus. Eles se assustam quando você fala, não, é você com Deus, você conversa com Deus, a religião é você e ele, né? Não precisa de mais nada. E é engraçado que isso assusta algumas pessoas ainda, né? Não sei se é uma necessidade de pertencimento a uma igreja, a uma comunidade, a uma sociedade, não sei. Mas é interessante isso. Acho que eles ainda não estão dispostos a assumir os riscos e os desafios de uma fé viva, né? De uma fé autêntica, porque, na verdade, é mais fácil, teoricamente, entre aspas, né? Você sentar num banco da igreja, ficar ouvindo lá o pastor, o padre falar e te dizer o que fazer. Aí você sair de lá e pronto, já cumpriu sua obrigação. Enquanto que na religião pessoal, é todo dia, toda hora, você está construindo o tempo todo, você está se policiando o tempo todo. Ai, eu não devia ter falado desse jeito, ai, desse jeito tá errado, tá certo, olha, aquela pessoa precisa disso, daquilo. Então, é aquilo que fala, né? A religião do espírito precisa de esforço, de luta, de fé, de determinação, de amor, lealdade e progresso. Ela não pode ficar estagnada.
enquanto que a religião institucional, não, você tem alguém lá que está puxando a sua mão, né? É isso que eu queria colocar. Obrigada, Sueli, é maravilhoso isso, realmente. Depois eu vou querer fazer um adendo, mas antes vamos ver o que o Aélio tem a nos trazer. Boa noite, Aélio. Boa noite a todos. A minha contribuição é no sentido de contextualizar esses três tipos de religião que Jesus ensinou para seus apóstolos. Está parecendo que essas três religiões, majoritariamente ou equilibradamente, têm existência nos nossos dias. E Jesus colocou isso, e está bem claro nos textos seguintes, que é um estágio evolucionário da própria pessoa e da civilização. Ou seja, não é uma coexistência desses três tipos de religião, eu vou optar pelo um, ou pelo dois, ou pelo três. Pelo menos o um parece alguma coisa já ultrapassada no geral da população, salvo tribos primitivas que não têm contato com a civilização moderna, não têm contato com as tecnologias, essas ainda estão, por assim dizer, na pré-história. Então, esses tipos de religião, no meu entendimento, na linha do tempo, sofreram modificações. Mas eu gostei da explicação de Jesus, e se fosse possível colocar o tópico 6, se não for, eu ponho aqui. Eu vou ler. O mestre recusou-se a depreciar a religião dos sentidos físicos e dos medos supersticiosos do homem natural. Provavelmente ele está falando do tipo 1. Provavelmente não, com certeza ele está falando do tipo 1, que tinha medos supersticiosos. Embora deplorasse o fato de que tanto dessa forma primitiva, e aqui um destaque para primitiva, e a adoração perdurasse nas formas de religiões das raças mais inteligentes da humanidade. Ou seja, ele está associando a inteligência à religião. Provavelmente essa inteligência no contexto de conhecimento. Terminando, Jesus deixou claro que a diferença, olha, destaque para a palavra diferença, que é o que nós estamos tentando entender, entre a religião da mente, ele atribuiu como sendo o tipo 2, e a religião do espírito, ele atribuiu como sendo o tipo 3, é que, enquanto a primeira é sustentada pela autoridade eclesiástica, ele está falando da religião evolucionária, que ele diz que, basicamente, essa religião depende de uma autoridade eclesiástica, essa religião depende de uma autoridade de clero. A última, que ele está se referindo à religião do espírito, é totalmente baseada na experiência humana, ou seja, não seja vaquinha de presente. Não vou falar mais, agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos, Aélio. Eu só quero fazer rapidamente um adendo aqui à fala da Sueli, porque quando eu conheci o livro de Urântia, que eu li principalmente a parte que se refere ao ajustador do pensamento, aí é que eu realmente me situei dentro da religião revelada como correta, como perfeita, porque eu tinha um problema comigo. Eu não conseguia fazer oração, eu não conseguia de jeito nenhum pedir alguma coisa, porque eu achava que Deus era um ser tão distante, tão longínquo, eu não fazia ideia de como um pedido meu chegaria até Deus. De tudo, de todas as religiões que eu conhecia, mesmo superficialmente, eu falava assim, mas como que eu vou fazer um pedido, vou fazer uma oração para Deus
Se ele está tão longe de mim, como é que ele vai me escutar? Ele não vai me escutar. Não adianta eu querer rezar, não adianta eu querer fazer oração. E aí eu descobri que Deus está dentro de nós, está na nossa mente supramortal. Ele está dentro, Deus foi tão bom, tão magnífico, tão inqualificável na forma que a gente pode, né, querer dizer, que ele se repartiu em centelhas dele próprio, para que cada uma dessas centelhas fosse residir na mente do homem mortal. E cada centelha dessa, cada partícula, não sei como é que seria dito, cada pedacinho desse de Deus abrangia Deus como um todo. Então, no momento em que você faz uma oração, o seu ajustador do pensamento está diretamente conectado, porque ele é Deus. Então, assim que eu entendo que a gente pode orar, e a nossa oração é recebida instantaneamente, porque Deus está e reside na nossa mente supramortal. Então, isso para mim foi assim, caiu a ficha, vamos dizer assim, como a gente pode dizer. Caiu a ficha. Aí eu entendi que a oração não é em vão, a oração realmente funciona, porque você pede diretamente, você tem um canal direto com Deus. Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Posso continuar? Sim. Sim. A religião do espírito significa esforço, luta, conflito, fé, determinação, amor, lealdade e progresso. A religião da mente, a teologia baseada na autoridade, requer pouco ou nenhum desses exercícios de seus crentes formais. A tradição é um refúgio seguro e um caminho fácil para as almas temerosas e acanhadas, que instintivamente evitam as lutas espirituais e as incertezas mentais associadas às viagens da fé, às aventuras ousadas no alto mar da verdade inexplorada e em busca das margens distantes de realidades espirituais. Essas realidades podem ser descobertas pela mente humana em progresso e experimentadas pela alma humana em evolução. Gente, isso aí é tão grande, tão grande, tão grandioso. Eu acho que só isso daí daria um tratado para a gente discorrer, né? Eu nem me atrevo a falar sobre. Se alguém quiser falar, está à disposição. E Jesus continuou dizendo: em Jerusalém, os líderes religiosos formularam as várias doutrinas dos seus instrutores tradicionais e dos profetas de outras épocas, dentro de um sistema estabelecido de crenças intelectuais, em uma religião autoritária. O apelo de todas essas religiões dirige-se, sobretudo, à mente. E agora estamos para entrar em um conflito mortal com tal religião. Esse parágrafo aqui é Jesus já respondendo, eu entendo que ele respondendo aquela pergunta de Pedro, né? Sim. Uma religião que não é uma religião no sentido atualmente dado a essa palavra.
uma religião que faz o seu apelo principal ao Espírito Divino do meu Pai, residente na mente do homem. Uma religião que tirará a sua autoridade dos frutos da sua aceitação. E esses frutos irão certamente aparecer na experiência pessoal de todos aqueles que real e verdadeiramente tornarem-se os apoiadores e crentes das verdades dessa comunhão espiritual mais elevada. Então, aqui ele responde a Pedro qual a diferença, né, da religião dos judeus daquela época e o que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando a religião da liberdade, né? Completamente diferente. Então, aí ele estava explicando a Pedro, se alguém quiser mencionar. E apontando para cada um dos 24 e chamando-os pelo nome, Jesus disse: E agora, qual de vós preferiria tomar esse caminho fácil, conformando-se com uma religião estabelecida e fossilizada, como o que é defendida pelos fariseus em Jerusalém, a sofrer as dificuldades e perseguições que virão juntas com a missão de proclamar um caminho melhor de salvação para os homens, podendo, nesse caminho, experimentar a satisfação de descobrir por vós mesmos as belezas das realidades de uma experiência viva e pessoal, as verdades eternas e a grandiosidade suprema do reino do céu? Será que sois amedrontados e moles? Será que buscais coisas fáceis? Estais com medo de confiar o vosso futuro nas mãos do Deus da verdade, do qual sois filhos? Estais desconfiados do Pai, cujos filhos sois vós? Será que ireis voltar ao caminho fácil da certeza e da acomodação intelectual, na religião da autoridade tradicional? Ou ireis preparar-vos para ir à frente comigo, até aquele futuro incerto e turbulento da proclamação das novas verdades da religião do Espírito, o reino do céu nos corações dos homens? Todos os 24 ouvintes puseram-se de pé, com a intenção de querer dar uma resposta unânime de lealdade a esse apelo emocional de Jesus, como jamais o fizera a eles. E Jesus levantou a sua mão e impediu-os, dizendo: Ide agora, cada um por si, cada homem a sós com o Pai, e encontrai uma resposta não emocional para a minha pergunta. E, pois, havendo encontrado uma atitude verdadeira e sincera de alma, dizei a vossa resposta livre e ousadamente ao meu Pai e vosso Pai, cuja vida infinita de amor é o espírito mesmo da religião que proclamamos. Os evangelistas e os apóstolos separaram-se por um curto espaço de tempo. Seus espíritos ficaram elevados, suas mentes inspiradas e as suas emoções tornaram-se poderosamente agitadas por tudo que Jesus havia dito. Mas quando André os chamou para reunirem-se, o mestre apenas disse: Vamos retomar a nossa viagem. Iremos para a Fenícia, onde permaneceremos um pouco, e todos vós deveríeis orar para que o Pai transforme as vossas emoções do corpo e da mente nas lealdades mais elevadas
da mente e nas experiências mais satisfatórias do espírito. Quando viajavam estrada abaixo, os 24 permaneceram em silêncio, mas em breve começaram a falar uns com os outros, e às 3 horas daquela tarde, não conseguindo ir adiante, então pararam. E Pedro, indo até Jesus, disse: Mestre, tu nos disseste as palavras da vida e da verdade. Nós gostaríamos de ouvir mais. Nós te suplicamos que nos fale mais a respeito dessas questões. O segundo discurso sobre a religião. E assim, quando estavam parados à sombra da encosta, Jesus continuou a ensinar-lhes a respeito da religião do Espírito, dizendo em essência: Vós viestes de entre os vossos companheiros, que escolheram permanecer satisfeitos com uma religião da mente. Eles almejam a segurança e preferem o conformismo. Vós escolhestes trocar os sentimentos da certeza autoritária pela segurança do espírito, que vem da fé cheia de audácia e progressão. Ousastes protestar contra a pegajosa prisão da religião institucionalizada e rejeitar a autoridade das tradições escritas, que estão agora sendo consideradas como a palavra de Deus. O nosso Pai, de fato, falou por intermédio de Moisés, Elias, Isaías, Amós e Oséias. Mas ele não cessou de ministrar palavras de verdade ao mundo, quando esses profetas antigos colocaram um ponto final nas suas afirmações. Meu pai não tem preferências por raças nem por gerações, no sentido de que a palavra da verdade seja condescendida a uma idade e contida em uma outra. Não cometais a loucura de chamar de divino aquilo que é totalmente humano, e não deixeis de perceber as palavras da verdade, ainda que não provindas dos oráculos tradicionais de suposta inspiração. Eu vos convoquei a nascer de novo, a nascer do Espírito. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo, da letargia da tradição para a luz transcendente da realização da possibilidade de fazerdes para vós próprios a maior descoberta que é possível à alma humana realizar, a experiência superna de encontrar Deus para vós próprios, dentro de vós próprios e por vós próprios, e de fazerdes a tudo isso como um acontecimento na vossa própria experiência pessoal. E assim, podereis passar da morte para a vida, do autoritarismo da tradição para a experiência de conhecer a Deus. Assim, vós passareis das trevas à luz, de uma fé racial herdada a uma fé pessoal conquistada pela experiência real. E por meio disso ireis progredir de uma teologia da mente, passada a vós pelos vossos ancestrais, a uma verdadeira religião do Espírito que será edificada nas vossas almas como um dom eterno. A vossa religião passará da mera crença intelectual na autoridade tradicional para a experiência factual da fé viva, capaz de captar a realidade de Deus e tudo que está relacionado ao Espírito Divino do Pai.
A religião da mente vos vincula irremediavelmente ao passado. A religião do espírito consiste na revelação progressiva e vos conclama a realizações mais elevadas e mais santificadas de ideais espirituais e de realidades eternas. Conquanto a religião da autoridade possa comunicar um sentimento presente de segurança estabelecida, por essa satisfação transitória, vós pagais o preço da perda da vossa liberdade espiritual e da liberdade religiosa. Meu Pai não exige de vós como preço de entrada no reino do céu, que devesse esforçar-vos a aceitar uma crença em coisas que são espiritualmente repugnantes, profanas e não verdadeiras. Não é exigido de vós que o vosso próprio senso de misericórdia, justiça e verdade devesse ser ultrajado pela submissão a um sistema de formas religiosas e de cerimoniais passadiços. A religião do Espírito vos deixa sempre livres para seguir a verdade, até onde quer que o vosso Espírito vos possa conduzir. E quem pode julgar isso? Talvez esse Espírito tenha alguma coisa a comunicar a essa geração, que outras gerações tenham se recusado a escutar. Que vergonha que aqueles falsos instrutores religiosos arrastem as almas famintas de volta ao passado, distante e obscuro, e que lá as deixem. E assim essas pessoas desafortunadas ficam condenadas a tornar-se amedrontadas frente a todas as novas descobertas, a desconcertar-se com toda a nova revelação da verdade. O profeta disse: aquele cuja mente permanece com Deus será mantido em perfeita paz. Não era um mero crente intelectual da teologia autoritária. Esse ser humano, conhecedor da verdade, havia descoberto a Deus. Ele não estava meramente falando de Deus. Eu aconselho-vos a desistir da prática de sempre citar os profetas de outrora e de louvar os heróis de Israel. Em vez disso, aconselho que aspireis a tornar-vos os profetas vivos do Altíssimo e heróis espirituais do reino que virá. Honrar os líderes conhecedores de Deus do passado pode, de fato, valer a pena, mas por que, ao fazer isso, deveis sacrificar a experiência suprema da existência humana? Encontrar Deus por vós próprios e conhecê-lo dentro das vossas próprias almas. Cada raça da humanidade tem a sua própria abordagem mental da existência humana. E, pois, a religião da mente deve ser sempre fiel a esses vários pontos de vista raciais. As religiões autoritárias nunca podem chegar à unificação. A unidade humana e a fraternidade entre os mortais somente podem ser alcançadas por meio da supradotação dada pela religião do espírito. As mentes podem diferir racialmente, mas toda a humanidade é residida pelo mesmo Espírito divino e eterno. A esperança da irmandade humana só pode ser realizada quando e à medida que as religiões mentais autoritárias divergentes tornarem-se impregnadas e ofuscadas pela religião unificadora e enobrecedora do espírito, a religião da experiência espiritual pessoal. As religiões da autoridade só podem dividir os homens,
e a regimentá-los em frentes conscientes uns contra os outros. A religião do Espírito progressivamente congregará os homens e os levará a tornar-se compreensivos e compassivos uns com os outros. As religiões autoritárias exigem dos homens uniformidade na crença, mas isso é impossível de ser alcançado no estado presente de coisas no mundo. A religião do Espírito requer apenas unidade de experiência, uniformidade de destino, permitindo a plena diversidade de crenças. A religião do Espírito requer uniformidade apenas de visão interior, não uniformidade de ponto de vista nem de enfoque. A religião do Espírito não requer uniformidade do ponto de vista intelectual, requer apenas a unidade dos sentimentos espirituais. As religiões da autoridade cristalizam-se em credos sem vida. A religião do Espírito cresce em alegria e na liberdade dos feitos enobrecedores, no serviço do amor e da ministração da misericórdia. Contudo, atenção, que nenhum de vós olheis com desdém aos filhos de Abraão, só porque eles caíram nesses maus tempos de esterilidade tradicional. Os nossos ancestrais entregaram-se à busca persistente e apaixonada de Deus, e eles encontraram-no, como nenhuma outra raça de homens jamais o conheceu desde os tempos de Adão, que sabia muito a esse respeito, pois era ele próprio Filho de Deus. O meu pai não deixou de observar a longa luta e incansável de Israel, desde os dias de Moisés, para encontrar e conhecer a Deus. Durante muitas gerações, os judeus não cessaram de trabalhar, de suar, sofrer, penar, suportar os sofrimentos e experimentar as tristezas de um povo incompreendido e desprezado. Tudo para que pudessem chegar um pouco mais perto da descoberta da verdade sobre Deus. E não obstante todos os fracassos e fraquezas de Israel, os nossos pais, progressivamente, desde Moisés aos tempos de Amós e Oséias, revelaram cada vez mais a todo mundo uma imagem sempre mais clara e verdadeira do Deus eterno. E assim o caminho foi preparado para a revelação ainda maior do Pai, da qual vós fostes chamados a compartilhar. Jamais esqueçais de que só há uma aventura que pode ser mais satisfatória e emocionante do que tentar descobrir a vontade do Deus vivo. E essa é a experiência suprema de tentar honestamente fazer a vontade divina. E não deixeis de lembrar-vos de que a vontade de Deus pode ser feita em qualquer ocupação terrena. Não há vocações que sejam santas e vocações que sejam seculares. Todas as coisas são sagradas nas vidas daqueles que são guiados pelo Espírito, isto é, subordinados à verdade, enobrecidos pelo amor, pela misericórdia e controlados pela equanimidade, a justiça. O Espírito que o meu Pai e eu enviaremos ao mundo não é apenas o Espírito da verdade, mas é também o Espírito da beleza idealista. Deveis cessar de buscar a palavra de Deus apenas nas páginas dos registros antigos de autoridade teológica. Aqueles dentre vós que nasceram do Espírito de Deus irão doravante discernir a palavra de Deus.
independentemente de onde ela pareça ter origem. Não há que se depreciar a verdade divina pelo fato de ser aparentemente humano o canal usado para a sua apresentação. Muitos dos vossos irmãos têm mentes que aceitam a teoria de Deus, enquanto espiritualmente deixam de compreender a presença de Deus. E essa é exatamente a razão pela qual eu vos tenho tão frequentemente ensinado que o reino do céu pode ser mais bem compreendido se adquirirdes a atitude espiritual sincera de uma criança. Não é a imaturidade mental da criança o que eu vos recomendo, é mais a simplicidade espiritual desse pequeno ser, a sua facilidade de crer e a confiança plena dele. Não é tão importante que devesses considerar o fato da existência de Deus. Mais importante é que cresçais na capacidade de sentir a presença de Deus. Quando principiardes a encontrar Deus na vossa alma, em breve vós começareis a descobri-lo nas almas dos outros homens. E, finalmente, em todas as criaturas e criações de um poderoso universo. Mas que chance tem o Pai de aparecer como um Deus de lealdades supremas e de ideais divinos nas almas de homens que pouco ou nenhum tempo dedicam à contemplação reflexiva de tais realidades eternas? Se bem que a mente não seja o assento da natureza espiritual, a mente é, de fato, o portal para essa natureza espiritual. Não cometais, contudo, o erro de tentar provar a outros homens que vós encontrastes Deus. Vós não podeis conscientemente gerar uma prova válida para tal, se bem que existam duas demonstrações positivas e poderosas do fato de que vós sois conhecedores de Deus. E elas são, primeiro, os frutos do Espírito de Deus que se mostram na rotina diária da vossa vida. 2. O fato de todo o plano da vossa vida fornecer uma prova positiva que vós tendes, sem reservas, arriscado tudo que sois e que possuis, e repossuís, na aventura da sobrevivência após a morte, na busca da esperança de encontrar o Deus da eternidade, cuja presença vós provastes antecipadamente no tempo. Agora não vos equivoqueis, o meu Pai responderá sempre à mais débil chama de fé. Ele toma nota das emoções físicas e supersticiosas do homem primitivo. E com essas almas honestas, mas temerosas, cuja fé é tão fraca que não é senão um pouco mais do que a conformidade intelectual de uma atitude passiva de consentimento às religiões autoritárias, o Pai está sempre alerta para honrar e fomentar até mesmo todas essas fracas tentativas de alcançá-lo. Mas de vós que foste chamados da escuridão para a luz, é esperado que creiais de todo o coração. A vossa fé irá dominar as atitudes combinadas do corpo, da mente e do espírito. Sois os meus apóstolos, e para vós a religião não se transformará em abrigo teológico, até o qual podeis fugir com medo de enfrentar as duras realidades do progresso espiritual e da aventura idealista. Mas a vossa religião irá transformar-se mais no fato da experiência real
a testificar que Deus vos encontrou e que vos alistastes já na aventura eterna de encontrar esse mesmo Deus, que já vos encontrou e vos filiou. E quando Jesus terminou de falar, fez um sinal a André e, apontando para o oeste, para a Fenícia, disse: sigamos, pois, o nosso caminho. Terminamos esse documento 155. Mas as perguntas podem continuar, caso vocês queiram fazer. Eu acho que foi tão incrível, tão fantástico esse último discurso, que isso vai ficar dentro da nossa mente, no nosso coração, por algum tempo, né? O Fernando levantou a mão, Vânia. Se você quiser parar de compartilhar, então, e aí aparecem todos. Eu só parei, eu só voltei aqui para que as pessoas saibam que podem perguntar ainda. Não, mas podem perguntar, claro, com certeza, ainda é cedo. Fernando? Ok. Mas eu estou impressionado com a sua leitura, Vivânia. Nossa, olha, foi fantástico. Foi realmente para sacudir, como você terminou aí o seu discurso, né? Vai ficar por um bom tempo ainda esse discurso de Jesus. Quando eu li pela primeira vez isso, não foi nem no livro de Urântia, foi nos escritos de Benítez, né? Benítez nos remeteu até o livro de Urântia. Eu, naquela época, já fiquei impressionado, né, com esses excertos, ou esses fragmentos, né, que o autor espanhol trazia, né, do livro, mas quando, lendo mesmo no livro de Urântia, esse discurso de Jesus, realmente é para abalar qualquer estrutura religiosa, viu? Não tem como ser diferente, né? É isso aí, pronto, né? As palavras do mestre foram tão retumbantes que ninguém, né, pode dar uma desculpa e dizer, Senhor, eu não sabia, o Senhor era diferente. Não, né? Aí está claro, né, a respeito da verdadeira religião, a do Espírito, né? E essas duas primeiras, né, essas do medo e a da tradição, é aquela em que muitos ainda preferem, né, trilhar por elas, né? E é por isso que no meio urantiano a gente se chama de desigrejado, né? Aqueles que preferem não ir para a igreja, né? Quaisquer igreja. Então tá aí, né, as palavras de Jesus para não deixar dúvida, né? Desculpem, né, as palavras enfáticas aqui desse nobre, desse humilde irmão aqui, né? Mas não tem como pensar diferente, né? Eu agradeço pela oportunidade de falar, viu, Vânia? Obrigado. Imagina, é maravilhoso a gente sentir isso na alma, e eu sei que você sente, meu irmão. Porque, nossa, eu ainda estou assim, sob efeito dessas palavras de Jesus. É algo assim, a gente lendo é uma coisa, lendo em voz baixa é uma coisa, lendo em voz alta parece que aquilo ecoa muito mais dentro da gente. É verdade. Sei, pode ser que seja só comigo, mas Mas eu a sua leitura, Vânia, foi realmente impactante, viu? E aqui, né, esse grupo de alunos, né, alunos e professores, ela é mais retumbante, mais cativante ainda, né? Nossa, eu estou realmente chocado e sublevado, viu, por esse documento maravilhoso. Muito grato, viu, Vânia? Eu Grato mesmo. agradeço a quem escolheu esse documento para mim. Eu realmente agradeço muito mesmo. Foi um dos mais lindos que eu já li. A Hélio também levantou a mão. Vânia, parabéns pela sua apresentação. Espero vê-la mais vezes aqui
na escola orante. A minha pergunta para você é a seguinte: você teve oportunidade de ler, com certeza, esse documento muitas vezes. Dos 6 tópicos desse documento, tem algum em especial que se destacou para você como lição específica e especial? Sem dúvida, foi esse último. Esse último discurso como um todo me impactou demais. Muito, muito, muito. Todo ele é maravilhoso, mas essa aula de hoje, do início das explicações que Jesus deu das religiões, já começou, mas foi progressivamente aumentando para mim de importância até culminar no final. Foi maravilhoso esse número 6. Para mim foi o maior, o melhor deles. Não tem como a gente falar pior ou melhor num texto de Jesus, né? Mas foi o que mais impactou para mim. A Hélio se levantou de novo ou foi? Sim. Pode falar, Então, pelo que eu entendi, em resumo, a religião 2 é a religião da autoridade, ainda que seja chamada de evolucionária, passando uma ideia de que em algum momento vai chegar em algum ponto evoluído. Mas, de fato, é a religião da autoridade, seja ela, seja ela cristã ou não, e seja ela católica ou protestante ou evangélica, todas elas são baseadas no modelo de autoridade e, por conseguinte, no modelo de subserviência, no modelo de submissão e no modelo de fechamento em cima dos dogmas de cada um, das crenças de cada um. Enquanto a religião revelada, o Mantovani colocou muito bem, eu apreciei muito a participação do Mantovani, e lembrou que nós estamos na 5ª revelação, portanto, houveram 4 outras anteriores, e destacando especialmente que essa 5ª se difere das anteriores, em particular, porque ela veio escrita. E o que a gente sabe das religiões ou das revelações anteriores é muito pouco se comparado à 5ª revelação. Mas fica, para mim, a dúvida, ainda que as revelações sejam as 5, pelo menos olhando para trás, podendo vir outras, mas vamos falar das que nós já conhecemos. Existiu algum avanço efetivo desde a primeira até a última, ou nós continuamos fazendo bobagens? É a pergunta. eu acho que nós continuamos fazendo. Mas eu não tenho conhecimento para responder essa pergunta sua. A pergunta é aberta. Aqui nós temos aqui teólogos, pessoas experientes, veteranos. Eu Vânia, gostaria de ouvir pelo menos o Mantovani, que fez um apanhado legal e que eu gostei. Obrigado. Vânia, eu acho que você não, a minha tela está parecendo preta, né? Acho que você não clicou o stop share. Eu cliquei no share aqui para desligar. Está aparecendo preto, é verdade. E agora? A minha tela também está toda preta. É? Agora deu certo. Isso, Agora agora tá certo. voltou. Deu certo? Sim, obrigada. Voltou. Ai, desculpa, gente. Imagina. É que faz tanto tempo que eu não uso aqui esse Zoom que eu já esqueci que eu não, Tem problema, não tem problema. não, o PowerPoint faz muito tempo. Antigamente eu dava muita aula. Agora estou aposentada.
Uhum. Eu deixei uma pergunta em aberto, dirigi ao Mantovani, mas qualquer outro, se desejar, pode responder. Mantovani levantou a mão. Olá, Mantovani. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos, novamente. Basicamente é o que eu falei também no decorrer da apresentação da Vânia, que eu considero, né, que existem as três formas de religião concomitantemente até os dias de hoje, mas que também eu acho que conforme é, haverá necessariamente a evolução da religião do espírito, creio eu que com o tempo todas as outras duas formas de religião irão se é, não vou ter mais esse mesmo é, condicionamento que temos até hoje, até chegar ao ponto de atingirmos a questão da era de luz e vida. Na minha opinião, tá? No momento em que todo o planeta atingir essa condição, não vai ter mais resquícios das religiões anteriores, né? A religião da mente e muito menos as religiões primitivas. É isso aí, Hélio, o que eu acho. Mas isso nós não vamos ficar sabendo, né? Porque isso vai ser pouco mais de 900 anos daqui para frente. O Leopoldo tinha levantado a mão também. Quem tinha levantado a mão? Leopoldo. Eu só queria. Sim, Maurício. Está ouvindo? Estou ouvindo? Estamos ouvindo, Sim, sim. Ah, pode tá. falar. Só queria parabenizar, né, a Vânia. Excelente a sua apresentação, né? Foram muito bons também todos os comentários, né? E realmente chegou a mexer com a gente, sinceramente. O que eu queria fazer um comentário assim, muito rápido é que Jesus, tudo que Jesus abria, ele fechava. Ele não deixava nada pendente para ninguém, né? E o comentário que ele fez a respeito da terceira religião, que na realidade ele mostrou que a terceira religião estava ainda por vir. Na realidade, ele fazia parte ainda da primeira e da segunda religião. Então, eu gostei demais do comentário da Sueli, ótimo, mas bateu mesmo. E que nós estamos notando, eu e a Márcia, que quando nós começamos a estudar o livro de Urântia, muitas dúvidas que nós tínhamos, elas começaram a né, serem mais claras em cima daquilo que o livro de Urântia foi nos ensinando aos poucos. E a gente não tem dúvida que a terceira religião é justamente a revelação que nós estamos tendo dela na nossa mão, não é? Para mim, eu já não tenho mais dúvida nenhuma, sinceramente, né? A gente passou pelas duas primeiras, e na realidade a terceira está batendo na nossa porta. Nós temos que dar graças a Deus por a gente estar também já participando, né, dessa terceira religião. E daqui para frente nós podemos ter certeza que não tem outra saída, não. Obrigado a todos. Obrigada. Veiga, você levantou a mão, né, Maurício? Sim, tá ouvindo? Sim? Sim. Sim. Então, creio eu que com o advento do templo moroncial, o que tiver de primata nas religiões vão sendo, devagarzinho, vão sendo
recusadas no tempo moroncial. Hum, É isso. Moroncial, você está falando? Sim, Pode repetir sua resposta. assim, o que eu vejo é que com o advento do templo moroncial, o que for de Templo. primitivo das religiões não se salvam. Uhum. Mas também vai demorar bastante, Ah, vai. com certeza. Mas é verdade, sim. É Angélica, quer isso. falar? Eu, eu quero falar o seguinte, que todos nós que estamos participando, todos fomos chamados, né? E graças a Deus estamos aqui atendendo o chamado. E eu acho que eu sinto assim que quando você está relativamente preparado, algo acontece, cada um tem a sua experiência, né, com o livro de Urântia, como esse livro chegou até a pessoa, não é? Até a gente, e assim, eu acho que todos somos chamados, sabe? Não consigo ver assim muitos. Eu vejo que todos são, mas nem todos atendem o chamado, não é? E graças a Deus estamos aqui. Eu também acredito que a religião revelada do livro de Urântia hoje é a última palavra em matéria de a gente ter conhecimento de como é a religião de cada pessoa, né? Ela é individual, ela vem com a sua bagagem, ela vem com a sua meditação. E eu conversando com o Roberto pelo WhatsApp, eu falei, olha, eu não sou muito estudiosa, não, sabe? Mas eu caminho com duas pernas. Numa delas, eu caminho com o sentir. Então, é aquilo que eu vou sentindo que é relativamente verdadeiro ou verdadeiro realmente, então eu vou começando a colocar na minha religiosidade, né? Na minha religião. E a outra, eu caminho muito com a intuição. Então, eu sempre pergunto ao Pai qual o caminho que eu devo tomar. E então eu tenho assim impressão que ele me dá o caminho, que eu tenho essas respostas. E não tenho dúvida não que o livro de Urântia ele é a última palavra atualmente. Agora a gente nunca sabe lá para o futuro se vai vir ainda a sexta revelação, não é? Mas eu acho que a quinta já é o suficiente para a gente ter um pouco de esperança, né, de paz e saber que somos muito protegidos e que se caminharmos pelos conhecimentos do livro, a gente já tá indo no caminho certo. Com certeza. Também gostaria de falar só, conforme vocês vão falando, vão vindo as ideias, né? Então, É. no livro, em vários lugares, diz que o pai responde até mesmo a fé mais frágil, né? Então, assim, mesmo aquelas religiões primitivas, eu acho que as religiões primitivas e as tradicionais, eu acho que são aceitas por Deus. Deus vai aceitar porque ele está vendo ali um esforço do homem tentando se religar a Deus, né? Tentando se conectar com Deus de alguma forma. Mas daqueles que a gente estava falando, né, que todos foram chamados aqui, desses que foram chamados, desses que tiveram contatos, né, com a quinta revelação, por exemplo, é esperado um compromisso maior, né, porque a gente já teve contato. Então, é como o Henrique sempre fala, a corda vai subindo, né, a régua vai subindo. Se você está num estágio, a equidade, né, a misericórdia vai te
vai respeitar, né, a sua limitação. Mas se você já tem um pouco mais, se você subiu mais um degrau, Deus vai esperar um pouquinho mais de você também. E se você subir outro mais, então é sempre assim, um compromisso que vai crescendo, né? Um compromisso com Deus que vai crescendo. Então vai ser esperado que você desenvolva os frutos do Espírito, que você tenha mais amor, paciência, misericórdia, tolerância, etc. Que você viva aquela fé viva, né? Que eles falam. Então, viver com coragem, viver acreditando realmente em Deus, né? Quantas pessoas não entregam tudo por essa fé em Deus, né? Então, é isso que eu queria colocar. Eu acho que todos, né? Deus respeita a todos e Deus aceita mesmo aquela fezinha de grão de mostarda. Mas se você já teve o contato com a revelação, com a luz, é esperado que você ilumine. É esperado que você reflita a luz de Deus, né? Acho que é isso. Hoje vai ter sorteio? Sim, Já estou alguém quase mais indo quer embora, falar? só estou esperando o sorteio. Não, então espera mais um pouquinho só. Vânia, você quer finalizar a sua partinha aí? Se Quer não dar um tem tchau? mais nenhum adendo aí, mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer, quero cumprimentar todos que estiveram, que estão aqui hoje, que eu não cumprimentei antes, tá? Angélica, Liliane, todos os que eu não mencionei o nome, alguns eu não conheço, mas estou muito feliz. Bernadette também, que está sempre aí firme e forte, né? Todos os outros que eu não cumprimentei. Egg, que faz tempo que a gente não conversa, né? Então, gente, muito obrigada por estarem aqui conosco. Espero voltar mais vezes. Prometo que eu vou fazer um esforço de estar com vocês daqui para frente, tá? Deus abençoe, muito obrigada. Muito obrigada, Vânia. Estava ótima a sua aula, como todo mundo já falou. E, claro, sempre que quiser, está convidada já. Gratidão, Vânia. Muito obrigada por Muito você. bom. Gratidão, Vânia. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Muito mesmo. Então, vamos fazer nosso sorteio. Obrigada, Niacir. Vou ver se eu consigo compartilhar. Espera só um pouquinho. Aqui. Eu preciso, por favor, de alguém que me ajude, que fale os nomes para mim. Eu posso falar. Então, tá bom. É Vânia, Tchau. Henrique, Não. Angele, Bernadette, Pode tirar meu nome, por favor. tá, Adão, Aélio, Arlindo, O meu também pode tirar. Quem? Egli, Maria Lames, pode tirar. tá, Fernando, Ivanil, Mantovani, Leopoldo, Liane, Lúcia, Maria, a Maria Lanes não, deixa eu ver, Maurício, Neacir, Neemias, Roberto. Faltou alguém? Faltou alguém, pessoal? Então, vamos lá. Boa sorte. Aélio. Olha aí, Aélio. Tá vendo como valeu a pena ficar? Essa é boa. Muito bem. Legal, parabéns, Hélio. Parabéns, Aélio. Pois é. Muito bom. Eu tenho uma lista de pessoas que me pediram o livro. Alguns eu já atendi, mas a lista cada dia cresce mais. Então,
Eu Graças a participo do Deus. sorteio, eu tenho meu próprio livro, mas enfim, eu participo do sorteio porque me ajuda na distribuição. E eu Isso recomendo àqueles que já têm o livro, façam o mesmo, porque é uma Isso. maneira de divulgar os ensinamentos do livro branco. Então, eu estranho aqueles que não querem participar do sorteio, mas, enfim, respeito. Muito obrigado. Eu vou te mandar no privado, Sueli, Isso. a pessoa, porque eu vou ter que fazer um outro sorteio aqui, né? Aham. A pessoa para quem eu vou enviar esse presente da Escola Urântia. Obrigado. Parabéns. Maravilha. Obrigada. Nada. Pessoal, muito obrigada a todos. Espero que Gratidão. tenham uma Abraço. ótima semana. Semana Boa que vem, Boa noite. noite. o Henrique vai estar apresentando a aula dele. Então, já estão todos convidados. E todos aqueles que quiserem participar também do grupo das segundas-feiras também estão convidados. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite, Noite. gente. Boa noite a Boa todos. noite, obrigado. Até quarta que Boa vem. noite. Até quarta. Tchau, tchau. Deus. Tchau, tchau.